Queridos, eu quero convidá-los para abrirmos a palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 16. Romanos 16. Romanos, capítulo de número 16, eu vou fazer uma leitura a partir do versículo 21 até o final, até o versículo 27. Que diz assim a palavra do Senhor. Peço que você acompanhe comigo a leitura da palavra. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípater, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja toda a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, neste dia, mais uma vez. Dia do Senhor, um dia em que o teu povo para todas as suas atividades, os seus trabalhos, para dedicar-se a Ti, às obras de misericórdia. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a podermos, nesta ocasião, cultuarmos ao Senhor e nesta hora, ouvindo a Tua palavra de forma correta, buscando guardá-la em nossos corações. Que o Teu Espírito possa nos ajudar, Senhor, nessa tarefa, que Ele possa usar a Tua palavra para falar conosco, e que essa palavra venha encontrar guarida em cada um de nós, e que ela se transforme em vida, em atitudes concretas, que resultem na glória do Teu santo nome. Assim, Senhor, eu te peço, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos, as Escrituras nos ensinam que o Evangelho, ele foi um plano elaborado por Deus na eternidade. Como nos ensina a palavra, antes da criação do mundo, Deus já havia determinado enviar o seu Filho ao mundo, o Senhor Jesus Cristo, para salvar um povo para si. E a nossa vida, ela se conecta a este Evangelho. Por quê? Porque nós fomos salvos por este Evangelho, porque agora nós temos a missão de sermos proclamadores deste Evangelho. Esse Evangelho eterno, queridos, que não apenas nos salva, mas também nos firma e sustenta na verdade. Veja que nós temos aqui no Evangelho um chamado para obedecermos ao Senhor Deus, atendendo àquilo que Ele requer de nós através do seu Filho amado Jesus Cristo. Somos chamados à obediência, à fé. Somos chamados a cada dia sermos transformados conforme a imagem daquele que nos salvou. E é acerca disso que nós estaremos tratando nesta noite. Nós vamos concluir o estudo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, observando que Paulo, ele faz como que um resumo deste evangelho que ele vem tratando em toda a carta, em forma de louvor, em forma de adoração, em forma
de doxologia. Queridos, nós chegamos ao final da grandiosa carta escrita pelo apóstolo Paulo, uma carta extremamente profunda, uma carta extremamente teológica, uma carta extremamente útil e necessária para a vida da igreja. Uma carta que começa mostrando a majestade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus para a salvação. Uma carta que fala a respeito de doutrinas tão profundas como nós tivemos a oportunidade de estudar aqui. A doutrina da depravação total, a doutrina da justificação pela fé, a doutrina da soberania de Deus e também a respeito da vida cristã prática. E veja, Paulo, ele, antes de concluir a sua carta, ele vai trazer uma advertência, como vimos na semana passada, a respeito dos falsos mestres. E nós vimos que Paulo, ele, de forma preventiva, ele se antecipa e ele já trata a respeito desse assunto com os irmãos da igreja de Roma, prevenindo-os contra os falsos mestres. Paulo alertou os irmãos para que eles estivessem de fato preparados, para que quando surgirem falsos mestres no meio da igreja, eles então pudessem notá-los e afastar-se deles. Por quê? Paulo deixa claro, porque eles não estão servindo a Deus, eles estão servindo ao seu próprio ventre. De modo, queridos, que nós vamos observar que Paulo aqui ele faz questão de destacar esse evangelho que os falsos mestres anunciam, é um evangelho diferente daquele que o Senhor Jesus Cristo deixou, o qual é pregado pelos apóstolos, o qual é proclamado pela igreja. Então, Paulo ele faz essa exortação, ele adverte a igreja nesses termos, porque ele queria que de fato a igreja continuasse em primeiro lugar obediente a Deus. A igreja de Roma era uma igreja que tinha essa reputação de ser uma igreja obediente. Ele também queria que aqueles irmãos fossem sábios para o bem e simples para o mal. E ele também deseja com essa advertência, meus queridos, justamente fazer com que aqueles irmãos compreendessem que um dia aquela ameaça iria acabar, porque Deus já estabeleceu o dia em que Cristo Jesus há de retornar e há de destruir e esmagar a cabeça de Satanás, aquele que é o pai de todo engano, de toda mentira, de toda inverdade, de toda falsa doutrina. E veja, o texto que nós lemos, o texto de hoje, que são os últimos versos da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, eles vão tratar a respeito de dois assuntos, basicamente. Nós vamos observar que, em primeiro lugar, do verso 21 ao verso 24, Paulo ele traz a saudação dos seus amigos, dos seus companheiros, daqueles que estavam com ele ali em Corinto, quando ele resolve então escrever essa carta à igreja de Roma. Em segundo lugar, nós vamos perceber que do verso 25 até o verso 27, Paulo ele faz uma doxologia com base no Evangelho. Doxologia, queridos, é uma expressão de louvor e gratidão a Deus por quem Ele é e pelos seus feitos. E é também um convite para que nós possamos glorificar, adorar e louvar a Deus por quem Ele é e também pelos seus feitos. Então, Paulo ele vai justamente concluir a sua carta louvando a Deus pelo seu Evangelho. Veja, esse Evangelho que foi o tema da carta. Paulo, no decorrer desta carta, destrinchou o Evangelho e ele termina de uma forma extremamente coerente, louvando a Deus pelo seu Evangelho. Então, queridos, eu gostaria de analisar esses dois pontos básicos que nós temos diante de nós nesta noite. Primeiro, vejamos a saudação dos companheiros de Paulo à igreja de Roma. Veja aí que ele vai começar essa saudação a partir do verso 21. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosípater,
meus parentes, eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor, saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Até aqui. Observe, queridos, que depois de Paulo saudar aqueles diversos irmãos e irmãs que ele conhecia e que estavam ali na igreja de Roma, irmãos e irmãs que Paulo fez questão de mencionar, trabalharam em prol da causa do Evangelho, Paulo agora vai transmitir as saudações daqueles irmãos que estavam com ele ali em Corinto. Enquanto ele escrevia esta carta, haviam irmãos ali que estavam apoiando o apóstolo Paulo, e que Paulo faz questão de dizer, olha, esses irmãos estão mandando saudações também para vocês, irmãos da igreja de Roma. E perceba que ele menciona aqui alguns nomes, alguns deles conhecidos, outros não. Primeiro ele menciona aqui Timóteo, um cooperador. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador. Então, Timóteo, ele era um evangelista, ele trabalhava auxiliando o apóstolo Paulo, implantando igrejas ao lado do apóstolo Paulo. Por isso, então, nós vamos encontrá-lo constantemente junto a Paulo. Em várias ocasiões, em várias passagens, Paulo faz questão de mencionar a presença de Timóteo com ele. Timóteo, ele era um filho na fé do apóstolo Paulo. Ele foi convertido mediante a pregação do apóstolo Paulo. E aqui Paulo faz questão de transmitir a saudação dele, e dizendo como que a igreja assim, olha, e Timóteo aqui manda a vocês saudação, manda a vocês abraço. Em seguida ele fala de mais 3 pessoas, ainda no verso 21, Lúcio, Jason e de Sosípatro, os parentes dele. É interessante, queridos, que ele menciona essas três pessoas e diz que eles são seus parentes. Os comentaristas, eles deixam claro que essa palavra parentes aqui não significa necessariamente que eles eram parentes carnais do apóstolo Paulo. Poderia ser entendido também no sentido de serem seus conterrâneos, certo? E aí, queridos, há muita discussão acerca de quem são eles, e é difícil para nós sabermos se de fato esses que são mencionados aqui são pessoas que já foram mencionadas em outras partes das cartas e também do livro de Atos. Nós não temos como bater o martelo e dizer que são os mesmos, mas Paulo aqui faz questão de mencioná-los. Paulo também menciona aqui, e na verdade não é Paulo, mas ele próprio se menciona, né? É o Tércio, no verso 22. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. É interessante que você vê aqui que há uma mudança na pessoa que fala. De repente, Paulo vinha falando e de repente há uma interrupção e diz assim, eu, Tércio, que vos escrevi esta carta, mas espera aí, quem foi que escreveu essa carta? Foi Paulo ou foi Tércio? Esse é um ponto que vale a pena nós explicarmos. Quem escreveu a carta foi o apóstolo Paulo, através de Tércio, que era o seu amanuense, que era uma figura muito comum naquela época. Pessoas ditavam cartas para que outras, os chamados amanuenses, escrevessem. Então, esse irmão Tércio aqui, ele foi quem escreveu a carta para o apóstolo Paulo, certo? Ele menciona também Gaio, no verso 23, saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Então, Paulo faz menção aqui a este irmão. Talvez esse Gaio seja um que ele mencionou lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 14, uma das poucas pessoas que foram batizadas por ele. Mas como eu disse, os comentaristas não têm convicção, eles não batem o martelo e nós não temos como fechar a questão, porque pode ser que seja o mesmo, pode ser que seja outro. O fato é que este irmão chamado Gaio, ele era conhecido por ser alguém que abria suas portas
as portas do seu lar para hospedar irmãos em Cristo, membros da Igreja de Cristo. O próprio apóstolo Paulo foi alguém que esteve com ele, que foi hospedado na casa dele, de modo que este irmão servia a Cristo dessa forma, né? Conforme nós podemos observar aqui. Ele poderia servir de outras formas? Certamente que sim, mas essa é uma maneira que é mencionada aqui. Através da sua hospitalidade, ele contribuía com o Evangelho. Mas Paulo menciona Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto, verso 23. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. E aqui, meus queridos, nós vamos perceber que Paulo menciona dois irmãos. Um é chamado Erasto, tesoureiro da cidade, alguém que possivelmente era muito importante ali na cidade de Corinto, um administrador da cidade, ele era um tesoureiro, ele ocupava uma função proeminente ali. E por outro lado, junto com este irmão, Paulo menciona o irmão Quarto. E é interessante, queridos, porque Paulo coloca esses dois juntos e, muito provavelmente, queridos, Quarto era um irmão simples da igreja, que não tinha um grande conhecimento em termos de ser conhecido na cidade, como o irmão anterior, como o irmão que Paulo acabou de mencionar. Esse provavelmente não tinha uma posição importante na cidade, mas o apóstolo Paulo os menciona juntos, e isso chama a nossa atenção. Isso chama a nossa atenção, queridos, para o fato de que no reino de Deus não há essa diferença. No reino de Deus e na igreja de Cristo, a começar ali do primeiro século, sejam pessoas de grande relevância na sociedade, sejam pessoas simples, pessoas comuns, sentavam nos mesmos bancos para ouvirem o mesmo sermão. Então, todos são tratados como verdadeiramente são irmãos em Cristo, membros do corpo de Cristo. Todos têm o mesmo valor diante de Deus. Isso mostra, queridos, que o Evangelho é para todos. E eu gostaria então de finalizar essa primeira parte, onde Paulo manda as saudações dos seus companheiros, mencionando o fato que você percebe aqui, queridos, como o apóstolo Paulo, ele sempre esteve acompanhado de pessoas que estavam ali apoiando ele, contribuindo com ele para que o Evangelho avançasse. Pessoas que eram cooperadoras com o Evangelho. A ideia é de alguém que está ao lado, trabalhando junto, se esforçando junto para que aquele Evangelho pudesse alcançar cada vez mais pessoas. E às vezes nós lemos no livro de Atos o relato de Lucas, falando sempre do apóstolo Paulo, daquilo que ele passou, daquilo que ele viveu, daquilo que ele fez. E nós pensamos que tudo se resumia a Paulo, mas não é assim. Nós temos base bíblica para defendermos com certeza que Paulo era o missionário, o apóstolo aos gentios, que era acompanhado, que era assessorado, que era auxiliado por diversos irmãos e irmãs, que juntamente com ele estavam envolvidos na expansão do Evangelho. E aqui, meus queridos, nós temos mais um texto que fortalece essa perspectiva, essa visão. Irmãos, irmãs que estavam labutando com o apóstolo Paulo, que eram presos com ele, que sofriam por amor a Cristo, que o auxiliavam, que o hospedavam em suas casas, pessoas que davam abrigo a ele e aos demais pregadores fiéis da palavra de Deus. Então, meus queridos, nós vamos perceber justamente isso.
Há várias pessoas que Deus levanta para que os apóstolos pudessem exercer o seu ministério, para que eles pudessem levar o Evangelho adiante. Pessoas que nós não sabemos muito acerca delas, mas que elas foram importantíssimas para a divulgação do Evangelho, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então Paulo faz questão de mencionar que eles estavam também mandando ali saudações. Segundo, nós vamos ver aqui essa parte que é a doxologia, que é com base no Evangelho que Paulo justamente vem tratando no decorrer da sua carta. Ele vai fazer uma doxologia voltada para o Evangelho. Então, se na primeira parte Paulo fala das saudações dos companheiros dele, essa segunda porção fala do Evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Observe que o texto em si, como eu disse, é uma doxologia, certo? A partir aqui do verso de número 25, nós vamos observar. Mas, pastor, o que é uma doxologia? Doxologia, meus queridos, é um convite para que as pessoas glorifiquem a Deus por quem Ele é, pelos seus feitos. Doxologia é uma expressão de louvor, de gratidão pelos grandes feitos do Senhor. É como se o apóstolo Paulo ele viesse tratando e explicando a doutrina e tudo, e chega um momento em que ele se maravilha tanto com essa doutrina que ele passa a louvar, a adorar. Sabe onde ocorre isso? Aqui na carta aos Romanos, lá quando ele termina a primeira parte da carta, quando ele faz a exposição da doutrina da salvação. Quando chega no final desta exposição, Paulo então ele irrompe em louvor, dizendo assim, lá em Romanos capítulo 11, verso 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, ali nós temos uma doxologia. Diante de tão maravilhosa doutrina, Paulo, ele não se contém, ele passa a adorar a Deus. E a mesma coisa vai acontecer agora. Paulo vai, mais uma vez, louvar a Deus pelo seu Evangelho. Veja aí o verso de número 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Veja, nós vamos estudar essa doxologia aqui, vamos entendê-la. Paulo, quando ele menciona o Evangelho, ele passa então a descrever o Evangelho. Ele passa a falar verdades acerca deste Evangelho. Ele fala a respeito de características deste Evangelho. Desde o início da carta, Paulo, ele já havia dito que o Senhor o tinha separado para o Evangelho, e que o Evangelho era poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, independente de ser judeu ou grego. E aqui, queridos, Paulo ele fecha a sua carta voltando ao tema do Evangelho em si, certo? E o que ele diz a respeito deste Evangelho? Ele vai dizer que Deus é poderoso para nos confirmar através do Evangelho. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho. Veja, confirmar aqui significa confirmar na fé, guardar na fé, para que alguém não se desvie do caminho correto. Então, Deus, por meio do Evangelho, Ele vai confirmar, Ele vai guardar, Ele vai manter as nossas vidas.
E é interessante, queridos, porque essa segurança, esse guardar, essa confirmação, ela é extremamente importante e necessária, queridos, para nos livrar das tentações, para nos livrar das heresias, para nos livrar dos falsos mestres. Então Deus, Ele faz essa obra de confirmação no nosso coração, para nos manter guardados para Ele, firmados nele, através de quê? Através do Evangelho. Engana-se aquele que pensa que o Evangelho na sua vida foi apenas para a sua salvação. Não, você precisa do Evangelho todos os dias da sua vida. A sua vida será basicamente a aplicação do Evangelho diariamente. A sua realidade, ao seu contexto, as suas decisões, a sua conduta, as suas emoções. Então Paulo glorifica a Deus, porque ele sabe que o Evangelho é poderoso para confirmar aqui os cristãos. E como é que Deus faz essa confirmação? Como eu disse, pelo Evangelho, certo? Conforme o próprio Paulo fala aqui, ora aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Cristo. Veja que Paulo fala aqui do seu Evangelho e da pregação de Cristo. Mas pastor, ele está falando de duas coisas diferentes? Não. Está falando da mesma realidade, da mesma coisa. O Evangelho que Paulo pregava e o Evangelho de Cristo são a mesma coisa. Então, veja, queridos, quando Paulo diz aqui meu Evangelho, não significa que Paulo ele pregava um Evangelho diferente do Evangelho que Jesus Cristo pregava. Não é isso. Certo? A pregação de Paulo era a mesma pregação do Senhor Jesus Cristo, a mesma pregação que João pregava, que Pedro pregava, que os demais apóstolos pregavam. Entretanto, havia-se uma particularidade numa questão de ênfase, porque, muito embora fosse o mesmo Evangelho, mas nós podemos observar nas Escrituras que ao apóstolo Paulo foi dado o encargo de destacar o Evangelho no aspecto da entrada dos gentios na aliança. Ele era o apóstolo dos gentios. Ele foi chamado para pregar para esse público. Você vai perceber que os outros, eles como que são concentrados em pregar para os judeus. Paulo não, Paulo é chamado para pregar aos gentios. É o foco do ministério dele. Segundo ponto, queridos, é que o apóstolo Paulo menciona aqui que Deus é poderoso para nos confirmar também pela revelação do mistério. Veja, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Veja, Paulo, ele se refere à mensagem que ele pregava acerca de Cristo como um mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. O mistério a que Paulo se refere aqui, meus queridos, é o Evangelho. O Evangelho, de modo geral, que foi guardado em silêncio desde os tempos eternos, isto é, antes mesmo de criar todas as coisas, Deus já havia elaborado um plano. O Evangelho já tinha sido elaborado por Deus na eternidade. Ele não consultou a ninguém, não consultou a anjos, não consultou a homens. Esse foi um plano estabelecido pelo próprio Deus, que consistia, meus queridos, justamente em enviar o seu Filho ao mundo para morrer por nós, para salvar para si um povo. E esse plano ele foi mantido em sigilo lá da antiga dispensação.
e desde os tempos eternos. Mas Paulo deixa claro que agora Deus nos deu a conhecer esse mistério. Veja só o verso 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. Então veja, ele coloca aqui um ponto importante. Agora, esse evangelho tornou-se então conhecido. Mas o que é que significa esse agora? Esse agora se refere à vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, a encarnação do Verbo, a obra que ele realizou, a obra redentora que ele veio para realizar neste mundo. Então, agora é iniciado quando o Senhor Jesus Cristo ele vem a este mundo. Mas a vinda de Cristo, ela precisava ser entendida, ela precisava ser compreendida. E aí, para isso, o Senhor Jesus Cristo, então, ele chama os 12, instrui esses 12, posteriormente há aquela substituição de Judas. Depois o apóstolo Paulo também é inserido, e estes são chamados para lançarem o fundamento da igreja. Eles vêm justamente para reverberarem o evangelho que o Senhor Jesus Cristo trouxe, para explicar este evangelho em mais detalhes. Em determinado momento, o Senhor Jesus disse assim: olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas agora vocês não podem suportar. Mais na frente, o Espírito vai ser dado e vocês vão receber esta revelação, que é esta revelação que foi escrita para nós. Então, esse é o mistério que se tornou manifesto, que foi revelado. Esse é o mistério que Deus guardou em segredo e que foi revelado. Inclusive, parte deste mistério era a verdade de que os gentios agora seriam inseridos na aliança com Deus. E essa era a parte que o apóstolo Paulo tinha como ênfase do seu ministério. Tanto é que nós vamos perceber nas cartas ele ressaltando, batendo nessa tecla, porque ele foi chamado para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo e dando ênfase justamente nesta particularidade, certo? Terceiro ponto que nós observamos aqui, o apóstolo Paulo diz que Deus ele é poderoso para nos confirmar, segundo o mandado do Deus eterno, para nos conduzir à obediência da fé. Veja, Paulo ele está dizendo que Deus decretou que este mistério, agora revelado, fosse anunciado por todas as nações, para que as nações crescem, para que as nações obedecessem a Cristo. Ou seja, esse evangelho, uma vez anunciado, ele não era para ser apenas admirado, mas ele era para ser obedecido. Não era simplesmente para as pessoas ouvirem: olha que evangelho interessante, que história maravilhosa, que história bonita, não é? Inspiradora. Não, é para que o homem se submeta a esse evangelho, se submeta ao Filho de Deus, se submeta a Cristo, obedeça a Cristo, tenha Ele não apenas como Salvador, mas como Senhor das suas vidas. Então, esse é o mandado de Deus para todos os homens, todas as mulheres. Paulo está se referindo ao decreto de Deus de que essa verdade oculta deveria, então, por meio da pregação, ser revelada às nações. E é debaixo dessa ordem que Deus, de fato, manda que os seus apóstolos pregassem o Evangelho e, por meio deles, o Evangelho fosse, então, difundido, espalhado, e que a igreja pudesse, então, dar continuidade a essa missão de propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo diz
Agora, é este o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho, meus queridos, é justamente levar o homem à obediência da fé. Então, o Evangelho, ele foi anunciado, e todas as vezes que ele é anunciado, aqueles que o ouvem devem responder a ele. Ele requer de nós uma resposta de fé e de obediência. Porque senão, queridos, esse Evangelho, ao invés de salvar, ele vai agravar a situação daquelas pessoas que ouvem o Evangelho, que são confrontadas pelo Evangelho, quando o Evangelho nos desnuda e diz que nós somos pecadores, que nós estamos perdidos, que ele realmente nos mostra a nossa realidade de miséria e merecida condenação. E aí, então, ele nos mostra que nós não podemos sair dessa situação por nós mesmos, que nós precisamos de alguém que, de fato, cumpra as exigências da lei em nosso lugar e que pague o preço dos nossos pecados. Mostra que só o Senhor Jesus Cristo é o único que pode ser mediador entre Deus e o homem, que não há nenhum outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, senão por meio dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. E aí é colocado diante de nós essa questão, e cada um de nós precisa responder com fé e obediência. Caso você não responda com fé e obediência, isso vai agravar ainda mais a sua situação. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E aí, meus queridos, nosso dever é nos submetermos ao Evangelho de Cristo. E por fim, no verso 27, Paulo traz a conclusão da carta, dizendo assim: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo menciona aqui que Deus é o único, em contraste com os deuses romanos e os deuses gregos, que eram falsos e que eram muitos. Ao contrário deles, Paulo está dizendo aqui, há um só Deus vivo e verdadeiro, um Deus que é poderoso para salvar. Aqueles outros falsos deuses, aqueles ídolos das religiões pagãs, das religiões gregas e romanas, que predominavam ali naquele contexto, todos eles eram deuses falsos. Só há um Deus vivo e verdadeiro, o nosso Deus. Aqueles falsos deuses, eles não são capazes de salvar ninguém. Somente o Deus verdadeiro, ele é único. Paulo também se refere a ele como sendo Deus sábio. E de fato, queridos, quando nós somos apresentados ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando nós apreciamos a complexidade do Evangelho, nós vamos perceber que ele revela a sabedoria de Deus. Só um Deus infinitamente sábio para conceber um plano tão maravilhoso. Por isso aqui, queridos, no final da sua carta, Paulo diz que nós devemos louvar a Deus pela sua sabedoria. Somente um Deus infinitamente sábio seria capaz de providenciar uma salvação tão grandiosa. A Bíblia diz que nós fomos livres de tão grande perdição, porque de fato Deus providenciou uma salvação grandiosa para as nossas vidas. A esse Deus seja dada toda a glória por meio de Jesus Cristo, por meio de quem tudo isso foi possível, porque é através de Cristo que Deus realiza a salvação das nossas almas. A Ele seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É assim que ele conclui o verso 27, falando que somente a Deus toda a glória. E essa glória deve ser dada pelos séculos dos séculos. Ou seja, o tempo que vai durar
a nossa redenção. O tempo que nós vamos passar no novo céu e na nova terra, os séculos dos séculos, ou seja, a eternidade. A Ele seja dada toda a glória por toda a eternidade. Eu gostaria então, queridos, finalizando, trazer algumas aplicações desse texto para as nossas vidas. Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos sobre um ponto importante, que possamos ser cooperadores com o avanço do Evangelho. Nós, nesse texto aqui, na primeira parte, tivemos a oportunidade de observar, queridos, que o ministério do apóstolo Paulo não era solitário. Paulo estava cercado de irmãos e irmãs. Haviam muitos cooperadores ao lado dele, pessoas comuns, pessoas de classes sociais variadas, pessoas que estavam ali servindo a Cristo com fidelidade. E eu pergunto a você que está aqui nesta noite, em que área da vida da igreja você tem servido para que esse evangelho continue sendo propagado? Você tem sido um cooperador com o evangelho? Você tem sido alguém que tem usado os dons que Deus te deu com essa finalidade, para a edificação do corpo, para que o evangelho alcance mais pessoas? Muitas vezes, quando nós pensamos em alguém que está envolvido na causa do evangelho, nós pensamos naqueles que são oficiais da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, os missionários. Mas veja, todos nós somos chamados a nos envolver nesta obra, a contribuir com esta obra. A própria história da igreja nos mostra que a contribuição de irmãos e irmãs foram extremamente importantes para o avanço do evangelho e continua sendo assim. Eu devo ter em mente que essa é uma responsabilidade de cada um. Deus, Ele concedeu pelo menos um dom espiritual a cada crente, para que ele possa exercer. E por meio desse exercício, deste dom, a igreja seja edificada, o evangelho seja proclamado. Veja, uma segunda aplicação importante é que nós precisamos nos firmar no verdadeiro evangelho. Veja, meus queridos, nós sabemos que é Deus quem nos confirma na fé, certo? Essa é uma ação soberana da parte de Deus a cada dia. Nós somos cada vez mais seguros em Cristo, por meio da pregação do Evangelho, por meio do Evangelho que nós lemos, mas cabe a nós a cada dia buscarmos estudar esse Evangelho, se firmar nele, estarmos realmente embasados na sã doutrina, porque é através desta firmeza que nós vamos resistir aos falsos ensinos, às falsas ideias que muitas vezes são vendidas para nós como sendo ideias boas, mas que não são. Então nós precisamos estar cada dia mais alicerçados neste Evangelho. Devemos compreendê-lo, conhecê-lo, devemos nos aprofundar nele e não apenas crer nele, mas obedecê-lo. Terceiro, devemos responder ao Evangelho com obediência. O Evangelho não é apenas uma pregação para que a gente possa admirá-la, para que a gente possa nos sentir bem ao ouvi-la. O Evangelho requer de nós uma resposta. Nós somos chamados por Deus à obediência através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus exige de nós fé e obediência.
E eu pergunto a você, você já respondeu ao chamado do Evangelho? Você já se rendeu à verdade de Cristo? Ou apenas alguém que admira de longe? Alguém que gosta de acessar a internet, ficar ouvindo pregações, acha até interessante aprender sobre algumas questões que eu tenho dúvida e tudo, mas compromisso mesmo você não quer. O Evangelho requer de você compromisso. Não adianta só ser admirador do Evangelho, você precisa se envolver com ele. Ele tem que ser, de fato, o seu Evangelho, o Evangelho da sua vida, a sua verdade. Quarto, a nossa segurança eterna está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Veja que é Ele quem nos confirma aqui, quem nos confirmará na eternidade. Por isso eu posso ter certeza da minha salvação, porque é Deus quem de fato me confirma. Graças a Deus que a salvação não depende de nós, porque se dependesse, estaríamos perdidos. Perderíamos a salvação. Ninguém seria capaz de mantê-la. Mas como ela é uma obra de Deus do início ao fim, então graças a Deus, porque aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo. Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Então, queridos, nós podemos ter essa certeza, nós podemos ter essa segurança de que, de fato, queridos, a nossa salvação está nas mãos do Deus Todo-Poderoso e nada e nem ninguém pode nos arrebatar das mãos dele. E de maneira nenhuma ele nos lançará fora. Aqueles que pertencem a ele, não. Quinto, precisamos a cada dia, meus queridos, termos em nosso coração essa visão missionária. A ordem de Deus é clara, o Evangelho deve ser anunciado às nações, a todas as nações. Isso começa comigo, com você, aqui e agora. Deus, meus queridos, Ele usa cada um de nós como instrumentos para a propagação do Evangelho. Óbvio que há pessoas que são chamadas para pregarem o Evangelho de forma oficial. Mas nós, dentro do nosso contexto, nós somos missionários. Veja, nós somos embaixadores de Cristo aqui neste mundo. Todo crente é. O embaixador é um representante. Alguém que representa um rei e um reino. Você é um representante de Deus lá na sua escola, lá no seu trabalho, lá na sua família, lá no seu grupo de amigos. Mas será que você tem entendido essa sua vocação de ser um embaixador de Cristo, de ser alguém que de fato deve viver de maneira diferente para testemunhar de Cristo e sempre aproveitando as oportunidades para levar o Evangelho às pessoas? Quando tiver uma oportunidade, aproveitá-la, convidar pessoas para vir ouvir o Evangelho, proporcionar àqueles que lhe cercam oportunidades de ouvirem o verdadeiro Evangelho, seja através de você, seja através de outra pessoa. Veja, meus queridos, em sexto lugar, doxologia resulta de uma teologia correta, compreendida. Isso é algo fantástico, meus queridos, nas Sagradas Escrituras. Nós vamos observar que quando de fato o crente, ele compreende a doutrina, um resultado natural disso é que ele passa a louvar a Deus.
porque ele começa a contemplar, com base naquilo que lhe é iluminado pelo Espírito Santo, a grandiosidade desse Deus, a grandiosidade dos seus feitos, a grandiosidade da salvação que ele realizou em nós. E aí eu pergunto, como é que nós vamos ficar de boca fechada? Como não louvar a um Deus como este? Como não louvá-lo pelo seu ser, pelos seus atributos, pelas suas obras, seja da criação, da providência e da salvação? Então esse é um resultado natural daqueles que de fato compreenderam o Evangelho verdadeiramente. Eles vão louvar a Deus. Por isso que nós, como crentes, gostamos tanto de louvar a Deus. E temos razões de sobra para isso. Por último, queridos, devemos render toda a glória a Deus pelo seu Evangelho. Devemos dar a Deus toda a glória pelo seu Evangelho. Ao final de tudo, a glória não é nossa, não é de Paulo, não é de Timóteo, não é de Erasto, não é de nenhum desses aqui que foram mencionados. Toda a glória pertence ao Deus único e sábio. Foi Ele quem elaborou na eternidade esse plano de salvação do começo ao fim. Foi Ele quem executou este plano do começo ao fim. Então toda a glória não pode ser dada a nenhum outro senão a Ele. Então o Evangelho, meus queridos, ele existe para a glória de Deus, não para a glória dos homens. Inclusive, você também foi criado para a glória de Deus, saiba disso. E se você não está vivendo para a glória de Deus, você está vivendo para o propósito errado. E é por isso que você não consegue ser alguém verdadeiramente feliz, porque não está vivendo para o propósito para o qual Deus o criou. Deus o criou para a glória dele, porque todas as coisas, no final das contas, são para a glória dele. Tudo pertence a ele, tudo é para a glória dele, e nós então devemos dar a ele toda a glória. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos